Existe uma previsão apontando para o final de 2026 e o início de 2027 que, se compreendida corretamente, tem o potencial de colapsar completamente a forma como a humanidade se percebe dentro do universo. Não se trata de um evento distante ou abstrato, mas de um marco que já começa a reverberar agora, neste exato momento, como uma pressão silenciosa sobre tudo que parecia sólido, estável e definitivo. O aviso não é sobre destruição externa, mas sobre a dissolução de uma identidade antiga que já não consegue mais se sustentar. Bashar é uma consciência não física canalizada há décadas por Dario Anka, conhecida por apresentar uma visão precisa da realidade como um sistema de probabilidades e linhas do tempo. Diferente de outros discursos espirituais, Bashar raramente faz previsões. Ele só as compartilha quando o momentum energético coletivo é tão intenso que a direção atual dificilmente pode ser ignorada ou revertida. Quando uma previsão surge, ela não é um palpite, é um alerta de coerência. O ponto central aqui não é o ano em si, nem o que a mente humana tenta imediatamente imaginar quando ouve falar de previsões. O que está sendo sinalizado é um colapso perceptivo, um colapso da narrativa de quem acreditávamos ser. Um colapso da ideia de que a humanidade está isolada, no controle ou no topo de alguma hierarquia invisível. Quando uma estrutura interna deixa de fazer sentido, o mundo externo começa a refletir essa incoerência. Isso é inevitável. Isso é a lei. O colapso não acontece porque algo deu errado. Ele acontece porque algo foi levado ao seu limite natural. Sistemas de crença baseados em separação, medo e controle chegam a um ponto em que já não conseguem mais organizar a experiência. A realidade começa a falhar não por punição, mas por exaustão. E quando isso acontece, a consciência é empurrada para um nível mais amplo de reconhecimento. É por isso que este aviso carrega urgência, mas não medo. Medo nasce da tentativa de manter o que já perdeu coerência. Urgência consciente nasce do reconhecimento de que algo novo já está se organizando por trás do que parece caos. O colapso identitário não é o fim de nada essencial. É o fim de uma interpretação limitada da existência. Nada do que está por vir exige preparação externa. Não exige luta, fuga ou defesa. O que está sendo solicitado é algo muito mais sutil e profundo, disponibilidade interna para soltar definições antigas. Quem insiste em preservar a identidade antiga sente colapso como ameaça. Quem reconhece a mudança sente colapso como libertação silenciosa. Este é apenas o começo da conversa. As previsões não estão aqui para tirar seu poder, mas para devolvê-lo ao lugar certo. Não ao controle da realidade, mas ao reconhecimento de que você sempre foi o ponto onde a realidade se reorganiza. Se essa mensagem ressoa, não por curiosidade, mas por reconhecimento, se inscreva. Permanecer nessa frequência é uma escolha consciente. Bashar quase nunca fala sobre o futuro porque, na forma como a realidade funciona, o futuro não existe como algo fixo esperando para acontecer. O que existe é o agora, carregado de direções possíveis. Quando ele usa a palavra previsão, não está apontando para um destino inevitável, mas descrevendo a leitura precisa do momentum energético do presente. É isso que torna as suas previsões raras. Não porque ele não possa falar, mas porque falar sem necessidade cria ruído, não clareza. A maioria das pessoas entende previsão como uma afirmação sobre algo que ainda não aconteceu. Dentro da lógica de Bashar, isso é um erro fundamental. O que ele faz é observar a direção para a qual a consciência coletiva está se movendo neste momento. Cada pensamento sustentado, cada emoção repetida, cada crença não questionada alimenta uma corrente. Com o tempo, essa corrente ganha força, velocidade e coerência. Quando atinge um certo limiar, ela começa a se manifestar como experiência concreta. É por isso que Bashar enfatiza o conceito de probabilidades e linhas do tempo. Não existe uma única linha do tempo para a humanidade, mas inúmeras versões coexistindo, todas acessíveis a partir do estado vibracional presente. Enquanto a energia permanece fluida, maleável, qualquer direção pode ser ajustada. Mas quando milhões de pessoas sustentam os mesmos medos, expectativas e definições, a probabilidade se condensa. A linha do tempo se estreita. As opções diminuem. Somente nesses momentos críticos, quando o momentum se torna tão intenso que dificilmente será revertido de forma espontânea, Bashar escolhe falar, não para impor uma narrativa, mas para oferecer consciência.
A previsão surge como um espelho. Ela diz, de forma clara, é isso que vocês estão escolhendo agora. Se continuarem escolhendo da mesma forma, esta será a experiência resultante. Isso explica por que as previsões de Bashar nunca vêm carregadas de dramatização. Não a urgência baseada em medo, mas gravidade baseada em coerência. Ele não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente descreve o ponto em que a trajetória atual se encontra. A responsabilidade continua sendo individual e coletiva. A previsão não cria o evento. Ela apenas o torna visível antes que se manifeste plenamente. Outro ponto essencial é que, ao fazer uma previsão, Bashar também reconhece que ela ainda pode não se concretizar. A diferença é que, nesses momentos, a mudança exigiria um realinhamento profundo e consciente de uma grande parcela da humanidade. Não uma reação superficial, mas uma transformação real de identidade, valores e definição de realidade. Quando isso não ocorre, o momentum segue seu curso natural. Por isso, quando uma previsão é compartilhada, ela carrega peso. Não porque algo terrível esteja condenado a acontecer, mas porque algo importante já está em movimento. Ignorar esse movimento não o enfraquece, apenas reduz a capacidade de compreendê-lo quando começa a se manifestar de forma mais evidente. Entender por que Bashar só faz previsões em momentos críticos é entender que elas não são mensagens sobre o amanhã, mas diagnósticos do agora. Elas não apontam para fora, apontam para dentro. Revelam onde a consciência está investindo sua energia. E quando esse investimento se torna massivo, consistente e prolongado, o resultado deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma consequência lógica. Quando se observa as previsões passadas que se manifestaram, o ponto mais importante não são os eventos em si, mas o tipo de colapso que eles produziram. Bashar nunca descreve acontecimentos como fatos isolados, porque o que realmente importa é o que deixa de funcionar depois deles. Cada previsão cumprida marcou o fim de uma narrativa coletiva que sustentava a percepção da realidade até então. Esse é o padrão que precisa ser reconhecido. No caso do ataque previsto antes de 2001, o colapso não foi apenas físico ou político. O que ruiu foi a sensação de segurança implícita, a ideia de que certas estruturas eram intocáveis, de que o mundo operava sob um acordo invisível de estabilidade. Depois daquele ponto, a experiência humana mudou de forma irreversível. O medo passou a organizar decisões, políticas, comportamentos e identidades. O mundo não acabou, mas uma versão dele terminou ali. Algo semelhante acontece com a previsão relacionada a 2016. Não houve um único evento central que pudesse ser apontado como causa de tudo, e isso é justamente o ponto. O que entrou em colapso foi a narrativa de consenso. A ideia de uma realidade compartilhada, de fatos universalmente aceitos, de um futuro previsível começou a se fragmentar. A partir dali, múltiplas interpretações do mundo passaram a coexistir sem convergência. A sensação de normalidade não foi quebrada por um choque súbito, mas corroída lentamente até deixar de fazer sentido. O padrão se revela quando se percebe que essas previsões não anunciam tragédias, mas transições forçadas. Elas surgem quando um sistema de crenças coletivo chega ao seu limite de coerência. Quando já não é possível expandir dentro da mesma estrutura, a própria estrutura precisa colapsar. O evento externo é apenas o catalisador visível de algo que já estava esgotado internamente. Outro elemento constante é que, após cada colapso, não há retorno ao estado anterior. Não existe um depois onde tudo se reorganiza para voltar a ser como antes. O colapso fecha uma porta definitivamente. Ele redefine o campo de possibilidades. Novas linhas do tempo se tornam acessíveis, mas a antiga deixa de existir como opção viável. Esse detalhe é essencial para compreender por que previsões como essas carregam tanto peso. Esse padrão prepara o terreno para entender por que a previsão de 2026, de 2027, não pode ser tratada como algo opcional ou distante. Assim como antes, não se trata de um evento isolado que vem acontecer com o mundo, mas de um ponto de ruptura que encerra uma narrativa central da humanidade. Se nos casos anteriores o colapso foi da segurança e do consenso, o que está sendo sinalizado agora é ainda mais profundo. O que muda não é apenas a forma como o mundo funciona, mas a forma como a humanidade se percebe dentro dele. A identidade coletiva baseada em isolamento, separação e excepcionalidade chega ao seu limite lógico.
E, seguindo o padrão já observado, quando essa identidade não consegue mais sustentar a experiência, ela entra em colapso. Reconhecer esse padrão não é um exercício de crença, mas de observação. Sempre que Bashar falou, algo fundamental deixou de existir como antes. Não houve fim do mundo, mas fim de versões do mundo. E é exatamente isso que torna a próxima previsão impossível de ignorar. Ela não anuncia algo novo surgindo, mas algo antigo que já não pode continuar. Agora o foco se aprofunda. Até aqui, falamos sobre o peso das previsões e o padrão que elas revelam ao longo do tempo. A partir deste ponto, é essencial mudar a lente. Não para fora, mas para dentro. Porque compreender as previsões de forma literal é perder completamente o que elas realmente estão comunicando. As previsões não falam de eventos. Elas falam de consciência. Elas não descrevem o que vai acontecer no mundo, mas o que já aconteceu dentro da forma como a realidade é percebida. Quando Bashar aponta para um marco futuro, ele não está dizendo que algo externo irá causar uma mudança interna. Ele está mostrando que uma mudança interna coletiva já ocorreu e que o mundo externo ainda está tentando se reorganizar para refletir isso. A consciência é sempre a causa. O evento é sempre o efeito atrasado. Primeiro, uma forma de perceber a si mesmo e ao mundo se esgota. Ela deixa de gerar coerência, clareza ou sentido. Esse esgotamento cria fricção interna, desconforto, confusão e instabilidade emocional. Somente depois disso, quando a pressão interna atinge um certo limiar, a realidade externa começa a refletir esse colapso na forma de acontecimentos, rupturas ou revelações. É por isso que tentar prever eventos específicos é irrelevante dentro dessa lógica. O evento nunca é o ponto central. Ele é apenas a linguagem que a realidade usa para tornar visível algo que já não se sustenta invisivelmente. Quando uma previsão fala de um colapso, ela não está anunciando um desastre futuro, mas sinalizando que um estado de consciência dominante já ultrapassou seu prazo de validade. Isso muda completamente a forma de entender o que está sendo anunciado para 2026 e 2027. Não se trata de esperar algo extraordinário acontecer para então reagir. A previsão aponta para o reconhecimento de que a identidade humana atual, baseada em separação, isolamento e controle, já entrou em colapso vibracionalmente. O que falta é apenas o reflexo externo se tornar claro o suficiente para não poder mais ser ignorado. Toda grande mudança na história da humanidade segue esse mesmo princípio. Primeiro, o sentido interno se perde. As explicações antigas param de funcionar. As respostas não aliviam mais. As certezas começam a gerar ansiedade em vez de segurança. Esse é o verdadeiro colapso. O evento externo surge apenas como ponto em que não é mais possível fingir que nada mudou. Quando previsões são entendidas como estado de consciência, elas deixam de ser ameaça e se tornam ferramentas de orientação. Elas não dizem o que você deve temer, mas o que você já superou internamente, mesmo que ainda não tenha reconhecido. Elas revelam a discrepância entre quem você acha que é e quem você está se tornando. Preparar-se para uma previsão, portanto, não é se antecipar a um evento, mas observar honestamente quais narrativas internas já não fazem sentido. Onde você insiste em manter definições antigas apenas por hábito. Onde você tenta preservar uma identidade que já não reflete sua experiência real. O que está sendo previsto não é uma mudança repentina no mundo, mas o momento em que o mundo será forçado a espelhar uma mudança que já ocorreu na consciência coletiva. Quando isso é compreendido, o medo perde espaço. O foco deixa de ser o que vai acontecer e passa a ser o que já não pode continuar. É a partir desse reconhecimento que a previsão de 2026 e 2027 começa a fazer sentido real. Depois de 2016, algo começou a ruir de forma silenciosa, mas constante. Não foi um colapso anunciado, nem um evento único capaz de ser apontado com precisão. Foi uma quebra de coerência. Uma sensação difusa de que o mundo entrou em um estado onde as explicações antigas já não sustentam mais a experiência cotidiana. A previsão de que depois de 2016 tudo mudaria não falava de caos imediato, mas o início de uma transição irreversível. O que entrou em colapso foi a linha do tempo dominante. Aquela sensação de que havia um caminho coletivo relativamente estável, um acordo implícito sobre o que era real, verdadeiro e possível.
A partir desse ponto, essa linha começou a se fragmentar. Não porque algo deu errado, mas porque ela não conseguia mais acomodar o nível de complexidade, diversidade e expansão de consciência que estava emergindo. A polarização é um dos sinais mais claros desse processo. Quando uma estrutura começa a ruir, os extremos se intensificam. As pessoas passam a se agarrar com mais força às suas definições, não porque elas são mais verdadeiras, mas porque oferecem uma falsa sensação de segurança em meio à instabilidade. O resultado é a impressão de que o mundo enlouqueceu, quando na verdade ele apenas deixou de fingir coerência onde ela já não existia. Outro sinal evidente é a confusão. Narrativas conflitantes coexistem sem resolução. Informações opostas parecem igualmente convincentes para grupos diferentes. Não há mais uma base comum onde todos se encontram. Isso não é falha do sistema. É o sistema mostrando seus limites. Uma realidade baseada em consenso começa a se dissolver quando a consciência coletiva se expande além do que esse consenso consegue conter. As realidades divergentes começam então a se tornar visíveis. Pessoas vivendo no mesmo planeta, sob as mesmas circunstâncias aparentes, relatam experiências completamente diferentes do que está acontecendo. Para alguns, tudo parece estar desmoronando. Para outros, o mundo nunca esteve tão cheio de possibilidades. Essa divergência não surge do acaso. Ela surge quando a linha do tempo única deixa de ser viável e múltiplas versões passam a coexistir. A sensação coletiva de instabilidade é, portanto, um sintoma de transição. Ela surge quando o velho ainda não caiu completamente, mas o novo ainda não se organizou de forma clara. É um espaço intermediário, desconfortável para quem busca controle, mas fértil para quem consegue permitir. Tentar forçar a estabilidade nesse ponto só aumenta a tensão. A instabilidade não precisa ser combatida. Ela precisa ser compreendida. Essa previsão não dizia que o mundo iria piorar. Ela dizia que o mundo deixaria de ser simples. E simplicidade, nesse caso, não era sinônimo de verdade, mas de limitação. O que está ruindo é a ilusão de uma única narrativa capaz de explicar tudo. O que emerge é a necessidade de reconhecer múltiplas perspectivas, múltiplas linhas do tempo e múltiplas formas de experienciar a realidade. Entender 2016 como um ponto de ruptura ajuda a perceber que o que vem pela frente não é um acidente, mas a continuação lógica desse processo. Nada do que está acontecendo agora surgiu do nada. Tudo é consequência de uma linha do tempo que já não conseguia mais se sustentar. Se essa leitura faz sentido para você e ajuda a enxergar o momento atual com mais clareza, curta o vídeo. Esse simples gesto sinaliza reconhecimento consciente dessa transição que já está em andamento. A previsão para 2026 e 2027 ocupa um lugar completamente diferente de todas as outras porque ela não aponta para a quebra de um sistema específico, mas para o colapso de uma identidade inteira. Quando se fala em contato, a mente humana tende a reduzir isso a imagens externas, tecnologias avançadas ou encontros com algo de fora. Mas essa previsão não é sobre visitantes. É sobre o fim definitivo da ideia de que a humanidade está sozinha, isolada e separada do restante da existência. Até agora, mesmo após todos os colapsos anteriores, a humanidade conseguiu manter uma narrativa central, a de que somos uma civilização fechada em si mesma, no topo ou no centro da criação, observando o universo como algo distante. Essa identidade sustentou religiões exclusivas, modelos científicos baseados na separação entre observador e observado, sistemas políticos organizados pelo medo do outro e uma noção de individualidade desconectada do todo. A previsão do contato dissolve essa base de uma vez. O que torna esse marco tão profundo é que ele não afeta apenas uma área da vida humana. Ele reorganiza tudo ao mesmo tempo. Na religião, a ideia de exclusividade divina entra em colapso. Não porque a espiritualidade deixa de existir, mas porque ela deixa de ser limitada a uma narrativa única. Na ciência, o paradigma de que a humanidade observa o universo de fora deixa de fazer sentido. A consciência passa a ser vista como parte ativa do sistema, não como um acidente biológico isolado. Na política, a noção de fronteiras rígidas e identidades nacionais perde relevância. Quando a humanidade se percebe como uma espécie entre outras, o conceito de nós contra eles precisa ser redefinido. O verdadeiro nós deixa de ser um país, uma ideologia ou uma cultura, e passa a ser planetário.
Isso não cria unidade automática, mas torna a fragmentação antiga insustentável a longo prazo. O impacto mais profundo, no entanto, é interno. A identidade humana baseada no isolamento sempre funcionou como um escudo psicológico. Ela permitia a sensação de controle, de superioridade ou de centralidade. Quando essa identidade colapsa, surge um vazio temporário. A pergunta deixa de ser o que existe lá fora e passa a ser quem somos nós agora. Esse é o verdadeiro choque do contato. Essa previsão é diferente porque ela não pode ser absorvida gradualmente pelos mesmos filtros antigos. Ela exige uma reorganização imediata de significado. Não há como encaixá-la confortavelmente dentro das narrativas existentes. Ela força uma expansão de perspectiva que não depende de crença, mas de reconhecimento. Algo muda de forma irreversível no momento em que a ideia de isolamento deixa de ser viável. É por isso que essa previsão não vem carregada de detalhes técnicos. O foco não está no como, mas no efeito. Não importa a forma específica que o contato assume. O que importa é que, a partir desse ponto, a humanidade não consegue mais se definir da mesma maneira. Uma identidade termina, outra começa a se formar. Essa transição não é imposta como punição ou teste. Ela acontece porque a consciência coletiva já atingiu um ponto onde continuar fingindo isolamento gera mais tensão do que expansão. Se essa previsão desperta algo em você, se gera questionamento em vez de medo, compartilhe nos comentários o que isso ativa internamente. Nomear a percepção é uma forma de começar a integrar o que já está em movimento. Previsões coletivas nunca se manifestam como uma experiência única e homogênea para todos. Elas atravessam o campo humano como um potencial, não como uma imposição. Cada indivíduo encontra esse potencial a partir do próprio estado interno, da própria disposição emocional e do próprio nível de prontidão para integrar mudanças profundas. Por isso, mesmo quando uma previsão aponta para um marco global, a vivência desse marco é sempre pessoal. A previsão de 2026, de 2027, não será diferente. Ela não chega como um evento que atinge todos da mesma forma, ao mesmo tempo e com o mesmo significado. Ela atua como um amplificador. Ela intensifica aquilo que já está ativo dentro de cada pessoa. Quem vive em estado de abertura, curiosidade e reconhecimento tende a experienciar expansão. Quem vive em estado de medo, apego e controle tende a experienciar colapso interno. O evento externo não decide isso. A vibração interna decide. Essa diferença de experiência acontece porque a realidade não é um palco único compartilhado igualmente por todos. Ela é um campo de possibilidades onde múltiplas linhas do tempo coexistem. Cada linha do tempo é acessada pela compatibilidade vibracional. Pensamentos, emoções e definições recorrentes funcionam como um endereço. Eles determinam qual versão da realidade se torna visível, consistente e experienciável. Quando se fala em prontidão vibracional, não se fala em mérito, evolução moral ou superioridade espiritual. Prontidão não é melhor nem pior. É compatibilidade. Algumas consciências estão preparadas para integrar a quebra da identidade baseada no isolamento. Outras ainda precisam sustentar essa identidade por mais tempo. A realidade responde a isso de forma neutra. Não força ninguém a ver o que não consegue integrar. É por isso que, diante da mesma previsão, algumas pessoas sentirão alívio, clareza e um senso de confirmação interna. Para elas, algo simplesmente se encaixa. Outras sentirão ansiedade, confusão ou rejeição imediata. Não porque a previsão seja ameaçadora, mas porque ela entra em conflito direto com a forma como essas pessoas organizam seu senso de segurança e identidade. A reação não é causada pela previsão. Ela revela o ponto de tensão já existente. O conceito de realidades paralelas ajuda a compreender isso sem dramatização. Não significa que mundos separados surgem fisicamente de um dia para o outro. Significa que a experiência subjetiva da realidade se diferencia de tal forma que parece impossível conciliar narrativas. Pessoas vivendo no mesmo espaço e tempo aparentes descrevem mundos completamente diferentes. Para umas, nada acontece. Para outras, tudo muda. Ambas estão corretas dentro da linha do tempo que acessam. Essa dinâmica não é nova. Ela apenas se torna mais visível em momentos de grande transição.
Quando a consciência coletiva se aproxima de um limiar, as diferenças internas se ampliam. A realidade deixa de tentar acomodar todos dentro de uma única história. Ela permite ramificações. Cada ramificação é uma resposta amorosa à necessidade de integração gradual. Compreender que a previsão de 2026 e 2027 não será vivida da mesma forma por todos retira a expectativa de reação global uniforme. Não haverá um momento único em que a humanidade acorda. Haverá múltiplos despertares, em ritmos diferentes, em versões diferentes da realidade. O que define em qual delas você estará não é o evento, mas a disposição interna para soltar uma identidade que já não faz sentido. Nada disso exige esforço ou preparação forçada. A única pergunta real é se você está disposto a reconhecer o que já mudou dentro de você. A resposta a essa pergunta é o que determina como a previsão se manifesta na sua experiência. A previsão de 2026 e 2027 não age como uma causa externa que cria reações do nada. Ela funciona como um amplificador. Ela aumenta o volume daquilo que já está ativo dentro de cada pessoa. Por isso, diante da mesma informação, alguns sentem clareza, enquanto outros entram em colapso emocional. Não porque a previsão seja boa ou ruim, mas porque ela expõe a relação que cada um tem com a própria identidade. Para quem já vinha sentindo que as narrativas antigas não fazem mais sentido, a previsão atua como confirmação. Há um alívio silencioso em perceber que a confusão interna não era falha pessoal, mas sinal de expansão. Para essas pessoas, a ideia de contato, de fim do isolamento humano, de reorganização profunda da identidade coletiva, não soa como ameaça, soa como coerência. Algo finalmente se alinha. Para outros, a mesma previsão ativa medo intenso, rejeição imediata ou até raiva. Isso acontece porque a identidade ainda está fortemente ancorada em estruturas que dependem de separação, controle e previsibilidade. Quando uma previsão aponta para o colapso dessas estruturas, o sistema interno reage como se estivesse sendo atacado. Não porque algo externo esteja invadindo, mas porque a base que sustenta o senso de segurança começa a falhar. O sofrimento não vem da previsão. Ele nasce da resistência. Resistência é a ideia de que quem você acreditava ser pode não ser suficiente para o próximo estágio da experiência. Resistência à perda de referências familiares. Resistência ao vazio temporário que surge quando uma identidade deixa de funcionar, mas a nova ainda não se formou completamente. Esse vazio é frequentemente interpretado como ameaça, quando na verdade é um espaço de reorganização. É importante entender que colapso emocional não é sinal de fracasso ou atraso. Ele é um mecanismo natural quando uma estrutura interna é levada além do seu limite. Assim como um músculo entra em falha antes de se fortalecer, uma identidade entra em colapso antes de se expandir. O problema não é o colapso. O problema é tentar impedir que ele aconteça. Quando alguém resiste ao colapso, tenta reforçar definições antigas, buscar certezas absolutas ou negar informações que geram desconforto. Isso cria tensão interna contínua. O corpo sente, a mente entra em loop, as emoções se intensificam. Tudo isso é interpretado como sinal de perigo, quando na verdade é sinal de transição. A previsão apenas ilumina esse ponto de fricção. Por outro lado, quando a resistência diminui, o mesmo colapso se transforma em revelação. A energia antes usada para sustentar uma identidade rígida se libera. Surge espaço para novas percepções, novas perguntas, uma sensação inesperada de leveza. Não porque tudo ficou resolvido, mas porque a luta interna cessou. A consciência deixa de tentar preservar o que já não é verdadeiro. Essa diferença de experiência não cria divisões morais. Não há quem esteja certo ou errado, mais ou menos evoluído. Há apenas estágios diferentes de prontidão para soltar uma versão de si mesmo. A previsão de 2026, de 2027, não força essa soltura. Ela apenas torna impossível ignorar o ponto em que a identidade atual já não consegue mais sustentar a experiência. Para alguns, isso será vivido como colapso. Para outros, como revelação. Ambos são processos legítimos. Ambos fazem parte do mesmo movimento de expansão. A única diferença real está em quanto esforço é gasto tentando manter algo que já pediu para ser deixado para trás. Negar uma previsão não é um ato neutro.
É uma escolha ativa de experiência. Quando alguém ridiculariza, ignora ou rejeita uma previsão como a de 2026, de 2027, isso não interrompe o movimento que ela aponta. O que muda não é o fenômeno em si, mas a forma como ele é vivido. A negação não cancela a realidade. Ela redireciona a linha do tempo acessada pela consciência. Dentro da lógica apresentada por Bashar, a realidade não é uma sequência única de acontecimentos que todos atravessam da mesma maneira. Ela é um campo de possibilidades simultâneas. Cada possibilidade se organiza em torno de definições internas, emoções recorrentes, expectativas sustentadas. Quando alguém nega uma previsão, está dizendo energeticamente: essa informação não é compatível com a forma como eu organizo meu senso de segurança e identidade. A realidade responde ajustando a experiência a essa definição. Isso significa que negar não impede que algo aconteça no campo coletivo, mas impede que a pessoa vivencie certos aspectos desse acontecimento. Para ela, o evento pode parecer inexistente, irrelevante ou fabricado. Não porque nada esteja ocorrendo, mas porque a linha do tempo acessada não inclui aquele tipo de revelação. A experiência se reorganiza de forma a preservar a coerência interna daquele indivíduo. É por isso que não haverá uma vivência universal do evento previsto. Não existirá um único momento em que toda a humanidade reage da mesma forma, sente a mesma coisa ou chega às mesmas conclusões. Para alguns, o contato será óbvio e transformador. Para outros, será negado, racionalizado ou simplesmente ignorado. Ambos estarão vivendo realidades válidas dentro do campo de possibilidades disponível. A coexistência de realidades não significa caos absoluto. Significa personalização profunda da experiência. À medida que a consciência coletiva se expande, a realidade deixa de forçar consensos artificiais. Ela permite ramificações mais claras. Cada pessoa vive em um mundo que reflete com mais precisão suas definições internas. Isso já acontece hoje, mas se torna mais evidente em momentos de transição intensa. Negar a previsão, portanto, não é um erro nem uma falha. É uma estratégia de continuidade para quem ainda precisa sustentar certas estruturas internas. Algumas identidades não estão prontas para dissolver a ideia de isolamento humano. Algumas narrativas ainda cumprem uma função psicológica importante. A realidade respeita isso. Ela não invade, não impõe e não pune. Ela apenas ajusta. O ponto crucial é entender que a negação não é uma forma de proteção contra a mudança, mas uma forma de escolher quando e como ela será integrada. Para alguns, essa integração acontece mais tarde, de maneira mais gradual. Para outros, acontece agora, de forma mais direta. Não há hierarquia nisso. Há apenas caminhos diferentes. A previsão de 2026 e 2027 não exige aceitação coletiva para se manifestar como potencial. Ela existe como uma bifurcação. Cada consciência decide, muitas vezes sem perceber, qual direção seguir. Alguns caminham em direção à revelação consciente. Outros permanecem em linhas do tempo onde a revelação é suavizada, diluída ou invisível. Reconhecer isso retira a necessidade de convencer, discutir ou provar qualquer coisa. Não é sobre estar certo. É sobre compatibilidade vibracional. Cada pessoa vive na realidade que consegue sustentar internamente. E isso é exatamente como deve ser. A coexistência de experiências não é um problema a ser resolvido. É uma característica natural de uma realidade que responde à consciência, não à força. Preparar-se para o que está sendo apontado em 2026 e 2027 exige uma mudança profunda na ideia do que significa preparação. Não se trata de sobrevivência externa, de antecipar cenários, acumular recursos ou criar estratégias defensivas. Tudo isso parte da suposição de que algo de fora vai atacar, invadir ou ameaçar. A previsão não aponta nessa direção. Ela aponta para um realinhamento interno inevitável, e é ali que qualquer preparação real acontece. Alinhamento não é um conceito abstrato. Ele acontece quando identidade, emoção e percepção deixam de entrar em conflito entre si. Grande parte do sofrimento humano surge quando alguém sente uma coisa, pensa a outra e tenta viver como se fosse uma terceira. Esse desalinhamento consome energia, gera ansiedade e cria resistência ao novo. Em momento de grande transição,
Como o que está sendo previsto, esse tipo de incoerência interna se torna insustentável. A identidade é o primeiro ponto de ajuste. Preparar-se a reconhecer honestamente quem você acredita ser, perceber onde essa definição já não corresponde à sua experiência real. Identidades baseadas em controle, separação ou certeza absoluta começam a falhar quando a realidade se torna mais ampla do que elas conseguem conter. O alinhamento começa quando você permite que essa identidade se flexibilize, sem tentar substituí-la imediatamente por outra. O espaço entre uma identidade e outra é desconfortável, mas necessário. A emoção é o segundo ponto. Emoções não são obstáculos a serem superados, mas indicadores de alinhamento ou desalinhamento. Contração emocional sinaliza resistência. Expansão emocional sinaliza coerência. Preparar-se não é eliminar emoções consideradas negativas, mas ouvi-las com precisão. Quando o medo surge diante da previsão, ele não pede negação nem luta. Ele pede atenção. Ele aponta exatamente para onde uma definição antiga ainda está sendo protegida. A percepção é o terceiro elemento. A forma como você interpreta o que está acontecendo determina como você atravessa a transição. Ver o colapso como ameaça intensifica o conflito interno. Ver o colapso como um ajuste natural reduz a fricção. A percepção não muda os fatos, mas muda completamente a experiência deles. E como a previsão aponta para um colapso perceptivo antes de qualquer outra coisa, esse ajuste é decisivo. Alinhamento interno não exige esforço constante. Ele exige honestidade. Honestidade para admitir o que já não faz sentido. Honestidade para soltar explicações que antes traziam conforto, mas agora geram tensão. Honestidade para permanecer presente no vazio temporário sem preenchê-lo apressadamente com novas certezas artificiais. Esse tipo de preparação não chama atenção, não parece heroica, mas é profundamente eficaz. Quando identidade, emoção e percepção entram em coerência, a previsão deixa de ser algo a ser enfrentado e passa a ser algo a ser atravessado. Não porque tudo se torna fácil, mas porque a luta interna cessa. A realidade externa pode se reorganizar de formas inesperadas, mas há uma estabilidade silenciosa que permanece. Essa estabilidade não vem de saber o que vai acontecer, mas de saber quem você é enquanto tudo muda. Preparar-se, nesse contexto, não é se defender do futuro. É alinhar-se com o presente. É reconhecer que o colapso não pede resistência, pede adaptação consciente. Quem se alinha não tenta controlar a transição. Permite que ela revele, no ritmo certo, a próxima versão de si mesmo. Quando a resistência ao colapso começa a cair, algo fundamental muda na experiência interna. O que antes era interpretado como ameaça perde força, não porque a realidade externa tenha se tornado subitamente estável, mas porque a luta interna cessou. A resistência sempre foi o fator que transformava a transição em sofrimento. Quando ela se dissolve, o colapso revela sua outra face, libertação. Resistir é tentar preservar uma identidade que já não consegue sustentar a experiência. É insistir em explicações antigas, papéis conhecidos e narrativas familiares mesmo quando elas geram mais tensão do que segurança. Essa tentativa constante de manutenção cria exaustão. O colapso parece violento não por sua natureza, mas pelo atrito entre o que está mudando e o que se recusa a mudar. Quando esse atrito diminui, a energia antes presa na defesa se libera imediatamente. Nesse ponto de virada, algo curioso acontece. Não surge uma resposta clara para todas as perguntas, nem uma nova identidade totalmente formada. O que surge é espaço, espaço interno. Um silêncio diferente, onde a urgência de definir tudo diminui. Esse espaço é frequentemente confundido com vazio ou perda, mas ele é, na verdade, o campo onde novas possibilidades começam a se organizar. É nesse estado que o acesso a novas linhas do tempo se torna imediato. Não como um evento dramático, mas como uma mudança sutil de coerência. As experiências começam a se alinhar de forma diferente. Encontros, decisões e percepções passam a fluir com menos esforço. Não porque a vida ficou mais simples, mas porque a identidade deixou de lutar contra o fluxo que já estava em movimento. A estabilidade que emerge após a queda da resistência não depende de garantias externas. Ela não vem da certeza sobre o que vai acontecer, mas a confiança silenciosa na capacidade de responder ao que acontece. Essa confiança não é construída intelectualmente.
Ela surge quando a consciência reconhece que sobreviver ao colapso de uma identidade é possível, e mais do que isso, é natural. Quando você para de resistir, não perde controle, porque o controle nunca foi real. O que se perde é a ilusão de que controlar era necessário. No lugar disso, surge uma sensação de participação consciente. A realidade deixa de ser algo que acontece contra você e passa a ser algo que se reorganiza através de você. Esse é o ponto em que o colapso deixa de ser pessoal e passa a ser funcional. Nesse estágio, o medo não desaparece completamente, mas ele deixa de comandar. Ele se torna apenas mais uma informação, não um alarme constante. A ansiedade diminui porque não há mais tentativa de forçar uma conclusão. O presente se torna suficiente. Não porque ele seja confortável, mas porque ele é real. A libertação que surge não é euforia, é simplicidade. É a sensação de não precisar sustentar algo artificialmente. É a permissão para não saber e ainda assim seguir. Esse estado não resolve a transição, mas torna possível atravessá-la sem fratura interna. O colapso sempre esteve apontando para isso. Não para o fim de algo essencial, mas para o fim da resistência a uma expansão que já estava em curso. Quando a resistência cai, a transição deixa de ser uma batalha e se torna um movimento natural. E nesse movimento, novas versões da realidade se tornam acessíveis sem esforço, simplesmente porque agora há espaço para que elas existam. 2026 e 2027 não marcam o fim do mundo, marcam o fim de uma versão dele. Essa distinção é essencial para compreender tudo o que foi apresentado até aqui. As previsões não apontam para destruição, colapso total ou aniquilação da experiência humana. Elas anunciam o encerramento inevitável de um ciclo de consciência que já não consegue mais sustentar coerência, sentido ou expansão. Quando se observa o conjunto das previsões, o padrão se torna claro. Antes de 2001, o colapso da sensação de segurança. Depois de 2016, o colapso da narrativa compartilhada e da linha do tempo dominante. Agora, o que se anuncia é ainda mais profundo, o colapso da identidade humana baseada no isolamento, na separação e na ideia de centralidade absoluta. Cada uma dessas rupturas desencerrou uma versão do mundo. Nenhuma delas destruiu a realidade. Todas abriram espaço para algo mais amplo. O evento central previsto para 2026 e 2027 funciona como um portal porque ele não pode ser integrado dentro das estruturas antigas. Ele não cabe nas definições anteriores de quem somos, de como o universo funciona ou de qual é o nosso lugar nele. Quando algo não pode ser integrado, a única alternativa é a reorganização completa da estrutura que tenta contê-lo. Esse é o colapso, não como punição, mas como atualização inevitável. Portais não são passagens confortáveis. Eles exigem soltura. Exigem o abandono de referências que antes ofereciam segurança. Mas portais não existem para destruir quem passa por eles. Eles existem para encerrar trajetórias que já cumpriram sua função e abrir outras que antes não eram acessíveis. O colapso marca o ponto em que continuar como antes se torna mais doloroso do que mudar. O fim de uma versão da realidade não significa que tudo desaparece. Significa que a forma como as coisas são interpretadas, organizadas e vividas muda de maneira irreversível. As mesmas estruturas externas podem continuar existindo por um tempo, mas sem a mesma autoridade interna. O sentido muda primeiro, a forma muda depois. Esse processo não acontece de maneira uniforme para todos. Como foi visto, realidades coexistem. Alguns atravessam o portal conscientemente. Outros permanecem em linhas do tempo onde a transição é suavizada, diluída ou retardada. Nenhuma dessas experiências é errada. Todas fazem parte da inteligência de um sistema que responde à prontidão da consciência, não à imposição. O que importa é reconhecer que nada do que está acontecendo aponta para o fracasso da humanidade. Aponta para a maturação, para o encerramento de uma fase infantil da consciência coletiva, baseada em medo, separação e controle, e a abertura de uma fase onde a interconexão deixa de ser conceito e passa a ser vivência inevitável. O colapso, visto desse ângulo, não é algo a ser temido, mas atravessado com lucidez. Ele não pede luta, pede reconhecimento. Não pede pressa, pede presença. Ele não exige que você saiba para onde está indo, apenas que solte a versão de si mesmo que já não consegue ir adiante.
Se esta mensagem trouxe clareza, se algo aqui ressoou como reconhecimento e não como curiosidade, então escolha permanecer nessa frequência. Se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora.